Olá pessoal, boa noite. Estamos entrando aqui para nossa live. Deixa eu tentar fixar os comentários aqui. Fixar o título da live. Boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos aguardando o pessoal entrar aqui. Enquanto isso, nós vamos tentando fixar o título da nossa live de hoje. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui fixar esse título aqui. Vamos ver se dá certo. Ok. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos tentar fixar aqui o título da nossa live de hoje. Vamos tentar entrar. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, todas vocês que estão entrando agora na nossa live. Bom, pessoal, eu estou tentando fixar aqui o nosso comentário, no nosso comentário o título da nossa live de hoje, mas eu não estou conseguindo. Muito bem, muito bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa live de hoje. Bom, eu vou colocar aqui agora o título. Ele não me dá a opção aqui de estar fixando. Ele não está me dando a opção aqui de estar fixando o título da nossa live de hoje. Bom, de qualquer forma, então eu vou publicar aqui e vamos lá. Muito boa noite a todos, sejam super bem-vindos, sejam super bem-vindas à nossa terceira live do nosso programa Patagônia Skin Expedition, uma live internacional transmitida diretamente para vocês aqui da Argentina, dos confins da Argentina, diretamente para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. José Vitor, sou médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mestre em dermatologia pela USP de São Paulo e membro da Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar. E hoje eu estou aqui para falar para vocês acerca de um assunto super bacana. Seja super bem-vinda, Renata. Muito boa noite para você também. E hoje eu estou aqui para poder falar para vocês a respeito de um tema super bacana, super interessante sobre a pele, que é blindando a sua pele contra o estresse diário. Blindando a sua pele contra o estresse diário. Então sejam bem-vindas à nossa terceira live do nosso programa Patagônia Skin Expedition. Nosso programa de lives internacional, transmitindo diretamente para vocês aqui da região da Argentina, tá? E nós estamos dando sequência ao nosso programa de lives, né? Boa noite, Tiziano Vitor, seja bem-vindo aqui à nossa live também, um grande abraço para você diretamente aqui da Argentina. Hoje nós estamos no nosso terceiro tema. O nosso primeiro tema desse nosso programa, de 4 lives que nós preparamos para vocês, foi skincare on e off. Nós falamos de o que deve estar on no teu programa de skincare e o que deve estar off no teu programa de skincare. No nosso segundo tema, nós falamos um pouquinho a respeito de queda de cabelos, seu fio por um fio. Queda de cabelos, seu fio por um fio.
E nós falamos bastante sobre queda de cabelo, principalmente na mulher, e duas dessas formas de queda, que são o eflúvio telógeno e a calvície feminina. E hoje nós estamos caminhando então para o nosso terceiro tema, e eu não vou me adiantar muito hoje, eu vou puxar logo aqui então esse o nosso template desse terceiro tema que nós vamos abordar hoje, que é um tema que eu gosto muito e que nós ainda não falamos ao longo das nossas lives. Nós ainda não abordamos esse tema, que é blindando a sua pele contra o estresse diário. Blindando a sua pele contra o estresse diário. Então eu vou aqui apagar temporariamente os comentários para a gente poder apreciar aqui os nossos diapositivos, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre como blindar a tua pele contra o estresse diário. Estresse esse que absolutamente ninguém está livre, está isento, consegue escapar desse estresse no dia a dia. E a pergunta que eu começo fazendo para você, nessa live desse nosso programa Patagônia Skin Expedition, transmitidas para vocês diretamente aqui da Argentina, é, número 1, é possível escapar do estresse diário, pessoal? É possível escapar do estresse diário? E emendando essa pergunta, eu quero colocar para vocês uma segunda questão. Esse estresse diário, ao qual nós estamos permanentemente submetidos, ele influencia ou não influencia na pele? Então, esse estresse diário, ao qual nós estamos submetidos no nosso dia a dia, ele influencia ou não na nossa pele? Então é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Como esse estresse diário, ele influencia diretamente na nossa pele. E então eu quero hoje colocar aqui para vocês o nosso programa Patagônia Skin Expedition e atualizar você que está entrando agora nessa live, transmitida diretamente daqui da Argentina para você. Hoje é a nossa terceira live. A nossa primeira foi no dia 28 de dezembro, Skincare On e Off. A nossa segunda foi aqui no dia 29 de dezembro, queda de cabelo, seu fio por um fio. E hoje é a nossa terceira live, blindando sua pele contra o estresse diário. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que eu estou absolutamente animado para poder passar essas informações para vocês, para poder transmitir esse super conteúdo de qualidade aqui para vocês. E para isso, nós vamos começar falando então um pouquinho a respeito do estresse diário. Como que esse estresse diário, ele influencia na tua pele? Observem vocês que quando nós estamos sobre um estresse diário, preocupações excessivas, privação de sono, pensamento acelerado, pressão no trabalho, acúmulo de responsabilidades, esse estresse diário, ele influencia a pele. Ele influencia de que maneira? Observe aqui nesse diapositivo que nós temos essas células que parecem tijolinhos aqui em cima. E essas células que parecem tijolinhos, um pouquinho maior embaixo, e lá no fundo nós temos umas células que tem esse aspecto meio filiforme, esse aspecto meio em lente de contato. O estresse na pele, ele atua de 4 maneiras especificamente. A primeira delas é rompendo a barreira cutânea. Nós sabemos que nós temos na superfície da nossa pele uma espécie de uma cerinha. Essa cerinha a gente chama de barreira cutânea. E essa barreira cutânea, ela protege a nossa pele. Então, um dos primeiros fatores alterados pelo estresse diário é a ruptura dessa barreira cutânea. O segundo que vocês podem ver aqui nessa primeira caixinha alaranjada dentro da pele é uma alteração que acontece na reprodução das células da pele e na sua queratinização.
Então o estresse diário, ele muda a reprodução da nossa pele. Eu não sei se você sabe, mas a cada 78 dias nós trocamos a nossa pele por completo. Isso não é perceptível porque essa troca ocorre de maneira insensível, de maneira imperceptível. O estresse diário, ele muda esse processo, esse ciclo de troca da nossa pele. Então essa é a segunda alteração que nós observamos no estresse na pele secundário ao estresse diário. A terceira alteração que nós observamos é essa daqui, ó, que está nessa segunda caixinha aqui nesse diapositivo, nessa caixinha alaranjada, que é uma mudança na produção do colágeno. Então o estresse diário também altera a produção do colágeno na nossa pele. E o colágeno, não sei se vocês se lembram, ele é a proteína mais abundante do nosso corpo. Nós temos aí 27, 28 tipos de colágenos diferentes na nossa pele, e o estresse diário, ele muda a produção desse colágeno na nossa pele. Na terceira caixinha lá embaixo, nós temos também uma terceira alteração provocada pelo estresse na nossa pele, que é a diminuição do número de fibroblastos. Então, nós temos na nossa pele uma célula muito especial que se chama fibroblasto. Essa célula é a célula responsável pela produção do colágeno. E ela também está alterada em situações de estresse descontrolados. E por fim, a última alteração, que está lá embaixo nesse diapositivo, dentro de uma caixinha alaranjada, não sei se você consegue ler porque está escrito muito pequeno, é uma desorganização da matriz extracelular. Na nossa pele, na segunda camada da pele, nós temos como se fosse uma espécie de gelatina. E essa gelatina, e tudo está mergulhado nessa gelatina. Essa gelatina da pele, ela é chamada de matriz extracelular. Matriz extracelular. E essa matriz extracelular, ela está também alterada em condições que impõem à pele um estresse agudo, ok? Então, recapitulando, quais as alterações que acontecem na pele mediante o estresse diário? Dano do colágeno, alteração na reprodução e ceratinização da pele, diminuição do número de fibroblastos, desorganização da matriz extracelular e quebra da barreira cutânea. Então, se você está com lápis e caneta, está com lápis e papel em mãos, anota aí você. São 5 as alterações responsáveis, resultantes dessa alteração na pele provocada pelo estresse diário. Mas como isso tudo acontece? Como isso tudo acontece? Ou seja, como esse estresse diário ele influencia negativamente a pele? O segredo de tudo, portanto, está aqui, ó. O segredo de tudo está aqui. Nessa organela chamada mitocôndria. Nessa organela chamada mitocôndria. Não sei se você já ouviu falar dessa organela, mas antes de falar sobre ela, eu quero abrir um parênteses e dizer uma coisa para você. Eu queria que você, que está assistindo essa live aqui agora, entrasse aqui nesse aviãozinho, clicasse nesse aviãozinho e enviasse essa mensagem dessa live para um amigo ou uma amiga tua que necessita receber essas informações. É uma forma de você ajudá-la, é uma forma de você ajudá-lo e também ampliar o conhecimento e a rede de pessoas que estão acessando esse conteúdo de muita qualidade aqui no momento. Muito bem, então eu quero dizer para vocês agora que o pecado mora aqui. O pecado mora aqui, ou seja, todo o estresse gerado no nosso corpo, ele ataca essa organela especificamente chamada de mitocôndria. A mitocôndria, ela nada mais é do que uma organela citoplasmática presente em todas as células do nosso corpo.
Desde as células dos teus olhos, do teu coração, dos teus pulmões, dos teus rins, dos teus ossos, até as células que compõem a tua pele. Por que ela está presente em todo o corpo? Porque essa é uma estrutura elementar do nosso corpo responsável primordialmente pela produção de energia na nossa pele. Então é essa célula que produz, essa organela que produz energia para a nossa célula. Ela é como se fosse a usina hidrelétrica de cada uma das centenas de milhares de células que compõem o nosso corpo. Ela que produz a energia. Isso é muito bom, sim, óbvio, isso é excelente. Só que em contrapartida, todas as vezes que essa organela, que essa usina energética presente dentro das nossas células produz energia, ela também produz elementos tóxicos para a nossa pele, para nossas células, do corpo todo de uma maneira geral, inclusive a nossa pele. E que elementos tóxicos são esses? Esses elementos tóxicos são chamados de radicais livres. Radicais livres. Então, todos esses elementos tóxicos são chamados de radicais livres. A gente chama esses radicais livres de espécies reativas de oxigênio, ou EROS. Espécies reativas de oxigênio, ou EROS. Essas espécies reativas de oxigênio, elas são tóxicas para a nossa pele. São tóxicas para a célula da nossa pele, provocando desorganização dentro da célula e provocando também envelhecimento precoce. Então, eu quero dizer para você aqui uma coisa. Imagina que você tem um carro, o teu carro, ele tem um motor. O motor desse carro é a mitocôndria. Esse carro nós vamos chamar de célula. Imagina que cada vez que você dá partida nesse carro e se desloca de um lugar para outro, esse carro, ele vai produzir, esse motor, ele vai produzir elementos que são excretas, fumaça, elementos tóxicos. Imagina agora você que você está dirigindo esse carro com o motor ligado. E essa fumaça agora, ela não está sendo eliminada pelo escapamento do carro. Essa fumaça, ela está sendo jogada para dentro do carro, para a gabine do carro enquanto você dirige. Vai chegar um determinado momento que essa fumaça, ela vai se tornar tão tóxica para você, que você vai sucumbir a essa fumaça acumulada dentro do carro. Com a célula é a mesma coisa. Esse motorzinho chamado mitocôndria vai produzindo energia para colocar a célula para funcionar, mas em contrapartida, ela vai eliminando essas espécies reativas de oxigênio que nós chamamos de radicais livres. E vai chegando uma determinada hora que o acúmulo desses radicais livres dentro da célula é tão grande que ele acaba por intoxicar a tua célula. E essa intoxicação gera desorganização celular, tua célula funciona menos, a tua célula gera menos colágeno, esses radicais livres acabam por envelhecer precocemente a tua célula e, consequentemente, a tua pele. Então é assim que o estresse oxidativo ele leva ao envelhecimento precoce, certo? Bom, e quando nós temos esse estresse oxidativo funcionando em maior intensidade, quando isso acontece? Então, a primeira dessas situações que eu vou colocar para você aqui agora é a seguinte. A primeira dessas situações é essa daqui, ó. Eu vou abrir aqui o diapositivo para você ver. Então, a primeira dessas situações que leva a esse estresse oxidativo mais acentuado é a atividade física. Então, para você que está chegando agora na nossa live, seja bem-vinda. Hoje é a nossa terceira live do nosso programa Patagonia Skin Expedition, uma live internacional transmitida para você diretamente aqui
da Argentina. E hoje nós estamos falando sobre blindando a sua pele contra o estresse diário. Nós falamos sobre como o estresse diário influencia na tua pele. Nós falamos onde esse estresse diário ataca a tua pele, que é na mitocôndria. E agora nós estamos falando sobre as principais condições que levam a um aumento, a intensificação desse estresse oxidativo diário. E o primeiro deles é a atividade física. Sempre que você se exercita, o teu corpo ele necessita produzir mais energia. Portanto, esse motorzinho que produz energia, que é a mitocôndria, ele funciona mais. Se ele funciona mais, ele produz mais energia, mas em contrapartida, ele também produz mais espécies reativas de oxigênio. E a produção intensificada dessas espécies reativas de oxigênio danifica as tuas células. Ou seja, a atividade física é boa. É lógico que é, isso não há dúvida que é. Para tudo, desde o cérebro até o condicionamento cardiovascular, até o ganho de massa muscular, até o aumento da longevidade. Todos os consensos e guidelines hoje já mostram isso de uma maneira muito clara. Mas a atividade física, principalmente aquela atividade física de alta performance, ela envelhece mais precocemente a pele, porque ela intensifica a produção dessas espécies reativas de oxigênio. Isso é um fato, tá? Então, esse é o primeiro fator que leva a um aumento na produção desse estresse oxidativo. O segundo fator que também aumenta esse estresse oxidativo é a alimentação. Isso mesmo. Alimentar-se exige mais produção de energia pelas células. Portanto, mais ativação mitocondrial. E com isso, mais produção de excrementos, mais produção de substâncias indesejáveis dentro da célula, mais produção de eros, espécies reativas de oxigênio, e, portanto, mais oxidação. Então, observa que essa forma de estresse, que é o estresse alimentar, ele também leva ao envelhecimento precoce da nossa pele. E, especificamente, quando nós não temos uma rotina alimentar adequada. Quando a nossa rotina alimentar não é adequada, a base principalmente de gordura trans, a base principalmente de açúcar, tudo isso leva a uma piora ainda maior desse estresse oxidativo. Hoje existe uma condição dentro da célula, da pele especificamente, que se chama glicação ou glicosilação. O que é isso? Quando a nossa rotina alimentar é uma rotina alimentar muito baseada em elementos que têm altos índices glicêmicos, esse açúcar excedente ingerido por nós, ele pode se ligar de maneira definitiva dentro da célula da nossa pele. E isso leva a um envelhecimento mais precoce ainda. Ok? Então vejam só que nós estamos falando das condições que aumentam o estresse oxidativo na nossa pele. Nós enumeramos primeiro alimentação, estamos falando agora da alimentação, aumentando o estresse oxidativo e também a glicosilação ou glicação anômala dos queratinócitos da pele. E agora nós vamos falar de uma terceira condição que também aumenta em muito o estresse oxidativo da pele. Qual seria essa condição ou essa terceira condição que aumenta em muito o estresse oxidativo da pele? Então eu vou colocar aqui para vocês. Essa terceira condição, pessoal, é principalmente a radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta. Nós temos o Sol, nós recebemos aqui na Terra um espectro de radiação luminosa vinda do Sol.
Um desses principais espectros de radiação é a ultravioleta. Nós temos radiação ultravioleta C, a ultravioleta B e a ultravioleta A. O que diferencia esses espectros de ultravioleta são os comprimentos de onda. São os comprimentos de onda, tá? Esses comprimentos de ondas diferentes, eles atingem a nossa pele. E um deles, principalmente, chamado de ultravioleta B, ele é capaz de alcançar diretamente o DNA das nossas células da pele e provocar alterações diretamente nesse sistema de controle, nessa cabine de controle dentro da nossa pele. Então, o sol excessivo ou o sol recebido de maneira inadvertida, destemperada, sem proteção solar, sem um preparo prévio da pele, também leva a um aumento do estresse oxidativo. E aqui, pessoal, nós estamos falando de radiação ultravioleta, aumentando o estresse oxidativo, gerando manchas, gerando rugas superficiais e rugas profundas, gerando envelhecimento precoce e gerando mais vasos sanguíneos na pele e gerando também câncer de pele, que é o extremo desse estresse oxidativo que a pele foi, a qual a pele foi submetida. Então, nós estamos falando sobre o estresse oxidativo, o estresse diário e as condições que levam a esse estresse oxidativo. Para você que está entrando agora, hoje nós estamos falando sobre como blindar a sua pele contra o estresse diário. E nós já falamos sobre o estresse oxidativo e falamos sobre as condições que aumentam, que intensificam esse estresse. Os principais são alimentação, radiação ultravioleta e atividade física, tá? Então, esses são os principais fatores que levam a sua pele, que submetem a tua pele a um estresse oxidativo muito intenso, tá? Bom, de uma maneira geral, além desses fatores pontuais que nós colocamos, a pele, ela sofre com o estresse diário também manifestando as seguintes entidades. Acne, observem aqui dentro dessa caixinha rosa. Conheça os maiores efeitos do estresse na pele. Observem, dentro da caixinha rosa, número 1, acne. Número 2, dermatite seborreica, que é essa descamação que a pele apresenta em períodos de estresse, principalmente aqui na zona T da face. Perda de viço da pele, ressecamento da pele, reações alérgicas, a rosácea piora com o estresse, o lúpus piora com o estresse, a psoríase, né, o vitiligo, que são doenças que têm aí um fundo imunológico, mas tem como triggers o estresse diário, né? E também o cabelo. A gente não pode esquecer dos efeitos desse estresse diário no couro cabeludo. Observem que o estresse diário também pode levar a uma queda intensa dos fios e um enfraquecimento também das unhas. Bom, uma pessoa que vive sobre o estresse diário, imagina você que acorda cedo, vai para a academia, volta, prepara o café, leva as crianças na escola, volta, prepara a tua casa, controla as tuas funcionárias ou faz você mesmo a organização, a limpeza diária da casa. Imagina você na correria do dia a dia, sai para a rua, paga conta, faz compras para casa, cuida do marido, cuida de roupa, à noite tem os teus cursos, os teus estudos, as tuas atividades, o teu back office do trabalho que você traz para casa. Imagina uma vida sempre assim. Você vive com T4 e T3 alto, você vive com cortisol aumentado, você vive com insulina aumentada, você vive com leptina alterada, serotonina, adrenalina e noradrenalina alterada.
Você vive com derivados opioides no seu corpo alterados. Então imagina você a quantidade de hormônios que não se alteram mediante um estresse diário e contínuo. Mediante um estresse diário e contínuo. Então, esses fatores que nós enumeramos, acne, dermatite seborreica, perda de vício, ressecamento, reações alérgicas, rosácea, lúpus, psoríase, vitiligo, envelhecimento precoce, queda de cabelo, fragilidade das unhas, a fragilidade ungueal, tudo isso é favorecido pelo estresse diário. E eu vou dizer para você, hoje essa forma de vida que nós temos, American Way of Life, essa vida tão ocupada, essa vida tão atribulada, essa vida tão cheia de compromissos, ela nos coloca numa condição biológica em que a nossa adrenal ela trabalha 24 horas por dia jogando cortisol no nosso sangue, sem respeitar os períodos de descenso e de aumento natural, preparando o nosso corpo para dar conta disso tudo. E, consequentemente, a nossa pele sofre também, sem dúvida nenhuma. A pele é um órgão como qualquer outro, e ela sofre mediante um impulsionamento tão grande de estresse ao qual nós submetemos no nosso dia a dia. De que forma que a gente observa isso na pele? Então, de que maneira a gente observa isso na pele tão evidente, né? De que maneira nós evidenciamos isso na nossa pele? Observem aqui, ó. Aqui eu tenho um diapositivo que está mostrando para nós o seguinte. Nós temos uma fotinha aqui de uma mulher, uma representação esquemática, onde de um lado nós temos uma mulher com uma pele mais jovem e de outro nós temos a mesma mulher com uma pele mais envelhecida, exibindo o dorso da mão, exibindo o pescoço e uma hemifácie, a metade do rosto, né? O que nós observamos nessa condição? Nós observamos que quando essa mulher era jovem, ela tinha uma pele mais grossa, né? Então ela tinha uma pele mais grossa em relação ao que era antes. Ela tinha também rugas mais superficiais. Então ela tinha rugas mais superficiais na sua pele, tá? A pele dela tinha uma boa elasticidade, observem ali no balãozinho azul. Essa pele era uma pele bem hidratada e com boa luminosidade. Então essas são as características de uma pele jovem. Uma pele submetida ao estresse diário, ao estresse oxidativo constante diariamente, ela tende a afinar, observe aqui na primeira caixinha alaranjada. As rugas tendem a se tornar mais profundas, tá? As superficiais, elas tornam-se mais evidentes. Essa pele, ela tende a permanecer continuamente desidratada e ao invés de ter uma pele mais luminosa, exibir uma pele mais luminosa, a gente observa que essa pele é uma pele um pouco mais opaca. Então, esses são os sinais de envelhecimento evidenciados por esse contínuo estresse oxidativo. Então, observa aí, tá? Então, essas são as principais alterações que nós observamos numa pele submetida ao estresse diário. Então, o importante aqui é a gente notar, é a gente observar que não é só o envelhecimento cronológico, ou seja, o passar dos anos, né, que influencia no processo de envelhecimento da pele. Existem fatores intrínsecos ligados a nós, mas existem múltiplos fatores extrínsecos também que a gente recebe do meio externo, essa influência externa que a gente recebe no nosso dia a dia, que também influencia muito o envelhecimento da pele, né? Então, para você que está participando dessa live aqui, dessa nossa terceira live do nosso programa Patagônia Skin Expedition, transmitidos para você diretamente aqui da Argentina, e que está aqui nessa live até agora, eu quero dizer para você então o seguinte: como blindar-se contra esses efeitos e desacelerar o envelhecimento. Então, como blindar-se contra esses efeitos
e desacelerar o envelhecimento. Então, como nós fazemos isso no dia a dia? Isso é possível? A grande pergunta é: isso é possível? Sim. Isso é possível e é super possível. E como isso é possível? Eu quero começar citando para vocês aqui um estudo que foi publicado no ano de 2022, um estudo a respeito de longevidade. Então é um estudo sobre longevidade. Esse estudo sobre longevidade, ele fala especificamente das chamadas Blue Zones. Especificamente das chamadas Blue Zones. Então eu quero mostrar para vocês aqui o que foi publicado acerca desse estudo chamado de Blue Zones. Então olha só. Como diminuir ou retardar o envelhecimento ou como aumentar a longevidade? A resposta para isso se encontra nas Blue Zones. O que são as Blue Zones? As Blue Zones, elas são regiões ao redor do mundo em que se concentra uma grande população ativa com mais de 100 anos de idade. Então eles pegaram algumas regiões do globo de populações longevas em que existe uma predominância de pessoas com mais de 100 anos de idade. Pessoas com mais de 100 anos de idade. Quais foram essas regiões especificamente, ou essas Blue Zones? Okinawa, no Japão, a ilha da Sardenha, na Itália, Nicoya, na Costa Rica, Icária, na Grécia e Loma Linda, nos Estados Unidos. Essas 5 regiões especificamente são regiões que se caracterizam do ponto de vista demográfico por possuir uma população com uma grande população com mais de 100 anos de idade. E esse estudo ele se concentrou, portanto, em elucidar o porquê que essa população, nesses lugares especificamente, a maior parte da população nesses lugares especificamente, tem mais de 100 anos. E o primeiro deles, vejam só, quais são os fatores que eles enumeraram e que são responsáveis por essa maior longevidade. Então, o primeiro deles foi a alimentação. Então, sem dúvida nenhuma, a alimentação ela é extremamente importante. Então, lá no começo da nossa live hoje, nós enumeramos o papel da alimentação no processo do estresse oxidativo e do envelhecimento acelerado. Então, vejam que a alimentação nessas populações nessas populações tem um padrão dietético baseado em vegetais e baixo consumo de carne vermelha. Além disso, eles comem menos, parando sempre de comer quando o estômago está 80% cheio. Ou seja, eles não esperam ter aquela sensação de empachamento gástrico, aquela sensação de empanzinamento gástrico para poder interromper a dieta. Eles começam a comer, comem, quando eles percebem que eles já estão ficando satisfeitos, eles interrompem. Então, a alimentação é o primeiro fator envolvido nessa grande longevidade. O segundo aspecto comum a estas populações e que também é responsável pela sua maior longevidade e que também é responsável por essa maior longevidade é a prática de atividade física. Então, a prática de atividade física também responde por essa maior longevidade, tá? Mas não é aquela prática de atividade física assistida, essa que habitualmente nós seguimos. Ou seja, olha, hoje é quarta-feira e eu tenho... hoje é terça-feira, quarta-feira, e eu tenho academia às 8 horas. Eu vou para a academia, faço 1 hora de ginástica e volto. Não. Na verdade, é uma prática de atividade física não assistida.
Como assim? Movimentos do cotidiano com gasto energético, como caminhadas, jardinagem, atividades do trabalho, diferente do exercício físico programado. Ou seja, aquela pessoa que vai a pé ao açougue, ela vai a pé ao supermercado, ela vai a pé ao banco cuidar das contas dela, ela vai fazer uma visita a pé aos familiares, aos amigos. Então, essa atividade física não assistida, ela também é responsável pelo retardamento, pela desaceleração do envelhecimento e, portanto, um aumento na curva de longevidade. Um aumento na curva de longevidade. O terceiro fator envolvido nesse aumento de longevidade também é o apoio familiar. Nesses 5 lugares, Okinawa, Loma Linda, Sardenha, Nicoya, nesses 5 lugares em que foram estudadas essas populações, eles também perceberam que essa população que vai para além dos 100 anos, elas têm maior apoio familiar. Então todos na família são respeitados e os idosos, eles têm uma cultura de valorizar os seus idosos. Então, a valorização desses idosos também favorece o aumento dessa longevidade, tá? E, por fim, o último fator que foi estudado nesse ensaio que investigou as Blue Zones é um quarto fator, que é o fator espiritual. Então, as pesquisas mostraram que a participação dessa população em trabalhos religiosos, o seu vínculo a atividades religiosas, a atividades espirituais, pelo menos 4 vezes por mês, também aumentava a expectativa de vida nessa população. Então vejam, pessoal, que interessante que é. Ou seja, muitas vezes, a gente que está ali no consultório, que está ali dentro da clínica, a gente está muito focado no envelhecimento da pele. E muito focado em retardar ou melhorar esse envelhecimento, rejuvenescer, né? Porém, a gente às vezes esquece que existem fatores extrínsecos, fatores externos, relacionados a uma melhora geral da condição física da pessoa, com consequente melhora da pele, e não aborda isso. Ou seja, o fator alimentar, a prática de atividade física não assistida, o apoio familiar e a realização de atividades espirituais, isso favorece também o aumento da longevidade. Então esse foi o estudo que eu apresentei para vocês sobre as Blue Zones. Estudos que eu apresentei para vocês, que é um estudo chamado Blue Zones, que mostrou quais são os fatores em algumas populações de locais específicos envolvidos nesse processo de aumento da longevidade. Muito bem, se tudo isso que nós estamos conversando agora, nessa nossa live blindando a sua pele contra o estresse diário, transmitida para você, diretamente aqui da Argentina, essa terceira live do nosso programa Patagonia Skin Expedition. Então, tudo isso que nós conversamos, levando ao envelhecimento precoce, a um excesso de oxidação diária, pessoal, tudo isso tem que ser combatido. De que maneira? Utilizando antioxidantes. Utilizando antioxidantes também de que maneira? Na pele especificamente, aplicando produtos que têm ação antioxidantes tópicos, ou seja, ativos específicos capazes de neutralizar essas espécies reativas de oxigênio produzidas pela mitocôndria na célula e também fazendo uso por boca, tal como a vitamina C, um dos maiores agentes antioxidantes que nós temos no nosso corpo e que também, conforme você pode observar aqui embaixo, está envolvida na produção de colágeno. Ela funciona como uma coenzima na conversão de prolina e lisina em peptídeos de colágeno e depois procolágeno e depois tropocolágeno e colágeno verdadeiro. E para isso ela precisa de ferro. Então observem, pessoal, que a vitamina C ela é um dos antioxidantes usados topicamente e sistemicamente mais efetivos que nós temos no mercado, tá? Então, esse é um agente
Então esse é um agente super poderoso que nós temos aí para poder utilizar no nosso dia a dia. Então vamos lá. Então é assim, pessoal. Eu quero falar para vocês então sobre um ativo antioxidante que é a vitamina C, usado muito na nossa prática clínica diária, tanto sistemicamente quanto topicamente, e como usar essa vitamina C, tá? Como nós vamos usar a vitamina C especificamente para nos auxiliar a contrabalancear esse estresse oxidativo pelo qual a pele passa diariamente. Vamos lá. A vitamina C, ela é o ácido ascórbico. Ela está naturalmente presente aí nas frutas cítricas, principalmente. E nós também temos hoje produtos muito bons, cada vez melhores, nanovetorizados, com vitamina C capazes de ter uma alta penetração na pele, ou seja, uma permeação adequada. A vitamina C, pessoal, geralmente ela é usada em concentrações entre 10% e 20%. A gente tem o ácido ascórbico, a gente tem o ácido L-ascórbico, a gente tem o ascarbosilane, a gente tem o VCPMG, né? Tudo isso são apresentações que nós temos no mercado de vitamina C. A gente prescreve conforme a necessidade de cada um. Nós individualizamos essa prescrição da vitamina C. Lembrar que às vezes você percebe, né, você vê na internet, você vê por aí nas redes sociais, vitamina C a 30%, vitamina C 40%, resolve, ajuda, resolve. Só que concentrações maiores do que 20%, não são mais absorvidas pela pele. Observem esse gráfico aqui que nós colocamos em barra. Ó. Se você observar, nós temos aqui vitamina C a 5% na barra verde, a 10% na barra vermelha, a 15% na barra azul, a 20% na barra amarela. Até 20%, observa que os níveis de concentração da vitamina C na tua pele, eles vão aumentando. Quando você começa a usar concentrações maiores do que 20%, como aqui, por exemplo, na barra rosa, 25% e na barra azul, 30%, a concentração de vitamina C na tua pele cai. Portanto, não adianta concentrações maiores do que 20%. Essa é uma dica para você na hora de comprar os teus sérums, na hora de comprar os teus cremes à base de vitamina C, para não cair no conto da carochinha e pagar mais caro em sérums com 30%, 40% de vitamina C. Tá? Segunda dica importante, a vitamina C, ela pode ser utilizada de manhã ou ela pode ser utilizada à noite. Lembrar que ela é sempre fotossensível. Então, o frasquinho da vitamina C deve ser sempre âmbar e essa vitamina C deve ser acondicionada longe da luz, tá? E terceira dica que eu quero passar para vocês, uma dica que pouca gente sabe, inclusive os dermatologistas, uma dica de ouro, é que a vitamina C ela tem uma ação reservatória. Ou seja, se você passa hoje a vitamina C na tua pele, ela tem uma durabilidade aí de até 3 dias na tua pele. 3 dias. Então, teoricamente, você poderia passar uma vitamina C na segunda, não passar na terça e na quarta, passar na quinta, não passar na sexta e no sábado, passar no domingo, não passar na segunda e na terça, passar na quarta-feira e assim por diante. Por quê? Porque a vitamina C, ela tem essa função que a gente chama de função reservatória. Ah, doutor, mas eu gosto de usar minha vitamina C pela manhã, diariamente, antes do meu filtro solar. Não tem problema, você pode passar. É que às vezes você tem a necessidade de usar outros produtos pela manhã antes do teu protetor solar, como produtos tensores, produtos uniformizadores da pele, controladores da oleosidade. Então, se você não usa a vitamina C nesses dias, você pode encaixar aí um produto outro que não a vitamina C para melhorar o teu skincare, ok? Então, esse é um detalhe desse super antioxidante que é a vitamina C. Bom, então, em que consiste, na verdade, a gente combater esse esquema da oxidação que acontece na nossa pele? Bom, na verdade, pessoal, o grande segredo para você que está ficando aqui na nossa live agora até o final, como blindar-se desse estresse oxidativo? Só existe uma maneira.
na verdade, utilizando produtos tópicos na pele que têm ação antioxidantes, para a gente poder neutralizar esses radicais livres. E segundo, a gente ingerir por boca uma boa alimentação. Uma alimentação o mais free radicals possível. Ou seja, uma alimentação mais livre de radicais livres possível, tá? Então, esse é o esquema. Esse ano a organização, esse ano que passou, em 2022, né, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou algumas diretrizes, algumas prerrogativas ligadas à melhora tanto da longevidade, quanto ao anti-envelhecimento, quanto ao envelhecimento da pele de uma maneira geral. Então, e eu vou mostrar para vocês aqui quais foram essas prerrogativas. Começando a falar para vocês dessas prerrogativas, aqui são basicamente 5. Atividade física mais de 150 minutos por semana. Ou seja, realizar atividade física por mais de 150 minutos por semana. Mesclando entre 3 dias atividade cardiovascular e 2 dias atividade contra a gravidade, ou seja, atividade de peso, tá? Segundo, buscar manter-se dentro de um peso, manter-se dentro do peso ideal, principalmente tendo como target um IMC menor do que 25. O que é o IMC? É o índice de massa corporal. Para você saber o teu IMC, pegue o teu peso e divida pela tua altura ao quadrado. Você vai descobrir qual que é o seu IMC. O ideal é que o seu IMC esteja menor do que 25. Entre 25, maior do que 25, você pode estar numa condição de sobrepeso, ou uma condição de obesidade, ou uma condição de obesidade mórbida. A terceira diretriz da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é consumir frutas e vegetais durante o dia. Procure na tua dieta agregar frutas e vegetais de alguma maneira. Por quê? Porque as frutas e vegetais, além de serem importantes repositores de vitamínicos, eles também têm propriedades antioxidantes muito poderosas. Então, tanto as frutas quanto os vegetais, eles têm propriedades antioxidantes na pele muito poderosas, tá? E, por fim, limite o consumo de álcool a aproximadamente 1 drink por dia e evite o hábito do tabagismo. Então, sem dúvida nenhuma, essas 5 prerrogativas que a Organização Mundial de Saúde lançou agora no segundo semestre de 2022 nos auxilia muito de uma maneira geral, como se fosse um catálogo, para que a gente tenha esses cinco aspectos memorizados, para que a gente consiga direcionar a nossa dieta e direcionar o nosso modo de vida. Escapar do estresse, ninguém consegue. Mas se a gente consegue equilibrar esses fatores oxidativos diários com os antioxidativos diários, a gente consegue ter, sem dúvida nenhuma, uma vida melhor. Ok? Mais saudável, com a pele melhor e mais longeva. Ou seja, longevidade de pele. Certo? E muito bem, pessoal, espero que vocês estejam gostando dessa live. Nós estamos caminhando aqui para a parte final da nossa live. E eu quero passar para vocês aqui agora, para a gente finalizar, uma receita muito rica em vitamina C. Uma receita de um suco que eu chamo de Strong Juice para reposição de vitamina C. Você pode fazer uso durante as refeições, almoço e janta, ou pode adotar, por exemplo, um suco rico em vitamina C pela manhã no teu café da manhã, e isso vai te ajudar e muito a repor em concentrações adequadas a tua vitamina C diária.
de uma maneira natural, sem ter que ingerir por cápsula, sem ter que ingerir por manipulado, sem ter que ingerir produtos prontos, tá? Tome 200 ml de chá de hibisco gelado, bata com 50 ml de chá de laranja, 5 acerolas e uma lasca de gengibre e algumas folhas de hortelã. Esse é um poderoso suco antioxidante, tá? Ele não é um suco detox, ele é um suco antioxidante com propriedades antioxidantes muito poderosas, ou seja, ele auxilia você a neutralizar o que a gente chama de eros, que são essas espécies reativas de oxigênio na tua pele, certo? Com isso, você vai viver melhor e com menos estresse oxidativo e blindando a tua pele diariamente contra esse estresse oxidativo. Muito bem, pessoal, eu quero partir agora para a finalização da nossa live. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa live, dá um like, coloque comentários depois lá no nosso feed, onde essa live vai ficar gravada, tá? Escreva teus comentários. Isso ajuda muito a gente a produzir, continuar produzindo conteúdo e também a conhecer um pouquinho melhor quais são as necessidades tuas que tá aí assistindo a live, querendo melhorar e cuidar da tua pele cada dia mais. E eu quero aproveitar o ensejo final também para poder convidar você sobre a nossa live de encerramento do nosso programa Patagônia Skin Expedition. Então, se você ficou até o final dessa live, eu quero convidar você para amanhã, dia 4 de janeiro, nesse mesmo horário, às 20 horas, no @drjosevitor, a participar conosco da nossa última live do nosso programa de lives internacional Patagônia Skin Expedition, às 20 horas, hormônios na pele, bom ou ruim? Então agora, esse é um tema super picante. Diante dessa enorme quantidade de pessoas que começaram a fazer uso de hormônios ou que querem usar para a pele, esses hormônios são bons ou ruins? Eu respondo para você amanhã nessa super live que nós vamos fazer. Finalizo aqui essa live e eu quero agradecer muito a tua presença. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, pessoal, a gente não consegue tirar muitas dúvidas aqui durante a nossa live, mas se você tem dúvida, envia para nós aqui nos nossos directs que a gente vai respondendo com o maior prazer para você. Muito obrigado, agradeço imensamente a tua presença aqui hoje, a tua disponibilidade, e eu espero encontrar você amanhã, nesse mesmo horário, no @drjosevitor. Hormônios para sua pele, bom ou ruim? Muito obrigado.